Fala pessoal, caso chocante. Agora vai falar de um outro caso, que agora é o caso que ocorreu na década de 80, no ano de 1987. O caso que eu vou comentar agora é do incidente do Rio Guadalupe, lá em Comfort, no Texas. Então, roda a vinheta. O caso aconteceu entre 16 e 17 de julho, quando uma tempestade acabou causando uma inundação enorme lá em Comfort, na cidade do estado do Texas. E lá uma inundação enorme ocorreu no Rio Guadalupe. E, e apesar de tudo isso, perto daquele local estavam jovens que viviam numa igreja evangélica dos Estados Unidos, da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Estavam, na verdade, 43 jovens que estavam frequentando uma igreja lá dos Estados Unidos. Eles estavam num retiro, no acampamento, no retiro. E logo eles foram obrigados a abandonar o local porque estava uma correnteza muito forte, muito pesada lá. Eles tiveram que sair de lá mais cedo. E logo eles foram diretamente no local, no rio. E lá os ônibus deles começam a ficar atolados no lago e ficam presos, é claro. E os alunos, então, os jovens acabam sendo levados diretamente para a correnteza em alta e levados diretamente para sendo puxado à força, é claro, e sendo puxado direto e ficaram presos em cima de uma árvore para poder se salvar. E aí, uma da equipe de resgate, eles olham e observam a correnteza, como que a correnteza está totalmente cheia, assim, totalmente cheia. Eles começam a observar, eles avistam um dos jovens que estavam numa correnteza, e a equipe de resgate resolve resgatar o jovem. O nome desse jovem era Chris Ray, que aliás eu esqueci o nome dele era Chris. Aí quando eles resgatam o Chris, ele pergunta assim, Chris resolve avisar o homem o homem de resgate, o que os amigos deles também estão lá na correnteza, que lá correndo perigo. E ele perguntou quantos são na verdade, e o Chris responde que são na verdade uns 40 pessoas, 43. E aí o chefe da equipe, ele ficou muito. Aí o homem ficou muito. O homem que resgatou o Chris ficou em choque, assim, ficou assustado. Ele pede para que chame uma equipe de resgate para tentar socorrer os adolescentes que ficaram presos, que estão na correnteza, que estão sendo puxados pela correnteza lá de uma enchente do rio Guadalupe. E foi um trabalho total, assim, várias equipes de resgate, corpo de bombeiro, foi o exército, muita coisa aconteceu, que apesar de tudo isso, não só a equipe de resgate que foram resgatar, como também os repórteres e também os fazendeiros tentaram resgatar, salvar os adolescentes que ficaram presos lá na árvore. E apesar de tudo, são 43 pessoas que estavam sendo presas, entre as crianças e também os monitores, os dois monitores, é claro,
que ficaram presos no, na árvore. E logo, alguns dos sobreviventes eles são totalmente socorridos, assim, eles foi um trabalho puxado para a equipe de resgate, foi um trabalho totalmente puxado. Eles não conseguiram resgatar uma pessoa e muita coisa aconteceu lá no incidente do Rio Guadalupe. Entre eles aconteceu uma tragédia que eu... Isso aconteceu a morte dos adolescentes, entre eles John Braxton Jr., Melanie Filey, Leslie Gozent, Lagenia Cannon, Michael Lane, Michael Neal, Cindy Sheeran, William Swain e as irmãs Stacy Rene Stitch e Tonya Smith. E foi hora pesquisando, eu fiquei pesquisando na internet os nomes das vítimas do enchente lá em Rio Guadalupe, que aliás foi muito difícil achar, que eu só encontrei nos sites americanos e foi muito difícil achar esses nomes. E depois desse ocorrido todo, no incidente, foi um total, foi mais de 40 horas foi 40 horas de resgate a esses jovens e foi muito difícil mesmo pro pessoal, para a equipe de resgate tentar resgatar esses jovens, na verdade. E após esse ocorrido todo, muitos pais reclamaram sobre o acampamento onde abrigava os jovens da igreja, do retiro, que por causa da negligência, por ter levado esses jovens até a enchente, mas os diretores se defendiam, eles falaram que avisaram os jovens, eles tinham avisado os jovens hora antes de começar essa enchente toda, que essa enchente, e logo eles foram até o local onde eles resolveram abandonar o acampamento por causa da tempestade, por causa da enchente que ia ocorrer lá no local. E apesar de tudo isso, foi um total desespero e apesar de tudo, foi uma tragédia enorme, foi uma tragédia total. E vários pessoal do estado do Texas ficaram comovidos com essa tragédia que aconteceu lá no Texas. E um ano depois, eles vários vítimas foram homenageados, criaram. E durante esse acidente todo, o total foram apenas 33 sobreviventes e foram apenas 10 mortos, que aliás foram jovens, 9 jovens e uma criança, que foi na verdade a Tonya Smith, que aliás a Tonya Smith que tinha 13 anos naquela época. Ela foi a única criança a acabar morrendo entre os 10 jovens. Durante o hospital, quando os jovens foram resgatados, foram levados diretamente no hospital, esperando alguns amigos seus que estão lá na represa, mas quase nenhum deles não apareceram, nenhum outro sobrevivente apareceu. E foi horas de resgate, foi horas de, de espera, de resgate, de oração. E esses jovens e a equipe de resgate tentaram de tudo para tirar esses jovens. Eles fizeram tudo em vão, mas foi muito complicado encontrar os jovens, porque era difícil localizar eles, porque a maioria foram levados pela correnteza, outros acabaram caindo durante a queda, como no caso daquela jovem ela foi quase resgatada pela equipe de resgate e ela não conseguiu segurar a corda, acabou caindo dos 100 metros de distância do rio e acabou morrendo.
infelizmente. E, e o total, e apesar de tudo isso, foi um, um final muito comovente, é claro. Os 10 os sobreviventes foram homenageados, tiveram que criar um monumento em homenagem aos sobreviventes. E entre eles está a lista que sobreviveram naquele monumento e os que já partiram, é claro, que são 10 nomes, aqueles que já partiram, os 10 jovens que morreram. E foi muito triste, claro, e até hoje eles estão sendo homenageados, é claro. E esse incidente acabou causando muita repercussão mesmo, esse incidente. E apesar de tudo isso, ele acabou virando um documentário, virou série. E o incidente do Rio Guadalupe, você foi até abordado numa série de TV, como foi o caso Emergência 911, quem não se lembra daquele programa. Você pode pesquisar sobre esse incidente, sobre o Rio Guadalupe, no incidente 911. E também tem um filme baseado sobre esse caso, chamado Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, que aliás é um filme que foi exibido na Globo, mas também foi exibido diversas vezes no SBT. Tem no YouTube esse filme aí, que apesar de tudo tem alguns nomes que foram alterados, porque apesar de tudo tem algumas controvérsias que não é relacionada à vida real. E tem vezes quando não gosto muito de comentar coisas baseado no filme, mas sim baseado na vida real. Então você pode pesquisar aqui no YouTube também eu vou deixar aqui um link do filme do Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, e também do episódio da série Emergência 911. Vou deixar aqui no link. Dá uma conferida no filme que vocês vão ver esse caso, que aliás é um caso muito triste, muito comovente e é muito pesado mesmo, que apesar de tudo foi uma tragédia total lá em Guadalupe, no Texas, na verdade. E esse foi o caso que aconteceu, o caso do incidente do Rio Guadalupe, que se você gostou do caso, clique em gostei, comente o que você achou desse caso e comente com seus amigos, ajude a compartilhar. E qual caso vocês querem que eu comente. E valeu!